falar sobre o tema Estado laico, Estado secular. Todo mundo já ouviu falar em Estado secular ou laico, que é um conceito de secularismo, onde o poder do Estado seria oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, ou seja, o Estado não apoiaria e nem se oporia a uma religião ou várias religiões específicas, né? O Estado laico seria então uma noção de Estado que apoiaria a religião da maioria, mas também concederia liberdade para as outras religiões das minorias. E esse Estado laico, ele muitas vezes é confundido com o Estado ateu ou Estado agnóstico, né? Principalmente aqui no Brasil. E postula-se que essa ideia de Estado laico teria sido implementada já na Revolução Francesa, em 1789. E a gente vai discutir isso aqui no Resenha. Então, como eu disse anteriormente, antes da vinheta, essa concepção de Estado laico, segundo a historiografia convencional e nossos historiadores aí das revoluções, essa ideia teria nascido na Revolução Francesa em 1789 e também teria sido colocada em prática durante esse período, no século XVIII. Acontece que esta afirmação não procede. Já no século XIV, o gibelino Dante Alighieri, pai e autor da obra famosíssima A Divina Comédia, escreveu e publicou uma obra não tão famosa quanto a Divina Comédia, que é a De Monarchia. A De Monarchia fala sobre justamente a separação entre a Igreja e o Estado. Portanto, já lá na Idade Média, com Dante Alighieri, nessa obra aqui, ele cria as teorias das duas espadas, que propugnando a separação entre Deus e o Estado. Já no século XIV, já havia uma crise na Idade Média, né? A Idade Média já estava num processo já de declínio, já com o surgimento dos humanistas e uma série de outros eventos acontecendo nesse século XIV, cisma de Avignon, crise do papado, questão dos franciscanos com o Papa João XXII, então, uma série de querelas nesse período. Mas já nessa época, Dante já havia essa proposta e essa ideia de se ter um Estado laico, essa separação entre a Igreja e o Estado, que a Revolução Francesa do século XVIII ela tomou como bandeira, né? Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, muito no tempo, e voltar lá na Antiguidade, porque a gente vai apresentar aqui uma concepção de história um tanto diferente, né? Diametralmente oposta ao que se vem propugnando por aí. Porque da mesma forma como se pressupõe que da Revolução Francesa do século XVIII haveria essa ruptura geral entre essa separação entre a Igreja e o Estado, que inclusive um historiador francês da Idade Média, Jacques Legoff, que é bem conceituado, né? Ele chega a dizer em um dos seus livros, no livro chamado A História Pode Ser Dividida em Pedaços, nesse livro ele chega a mencionar e a dizer que, na concepção dele, a Idade Média realmente acabou no século XVIII, em 1789, com o fim do antigo regime. Porque ali, segundo ele, houve a separação literal entre a Igreja e o Estado. Coisa que a gente vai tentar analisar aqui. Houve mesmo essa separação entre a Igreja e o Estado? Surgiu esses estados que nasceram, esses países que adotaram esse princípio de Estado laico, de separação, de não interferência da religião nas questões estatais? A gente vai perceber que não. Mas primeiro voltemos à queda do Império Romano, lá na Antiguidade, com Santo Agostinho de Hipona, porque ele vai dizer coisas muito importantes e vai esboçar uma filosofia de história e que a gente vai acabar concluindo que ela se encaixa com todo o histórico dos séculos nessa questão de política e religião. A princípio, a gente tem que entender que após o Edito de Milão, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado. No entanto,
já no século posterior, em 410 depois de Cristo, Roma cai, o Império Romano do Ocidente cai na mão dos bárbaros. E durante essa época, desse período, todos aqueles povos de Roma, os pagãos, e mesmo alguns cristãos, eles começam a colocar em xeque o cristianismo, né? Eles começam a acreditar que o cristianismo não teria condições de sustentar uma política, sustentar um império e um Estado. Começa-se a criticar o cristianismo de diversas formas e acusar o Deus cristão de ter sido a causa da queda do império do Ocidente, né? Os romanos começam a dizer que seria sido uma vingança dos deuses pagãos pela cristianização do Estado, pela cristianização do Império, e que o Deus cristão ele teria sucumbido, né? E não teria forças para evitar com que Roma tivesse sucumbido na mão dos bárbaros, dos deuses pagãos dos bárbaros. Dentro desse contexto, Agostinho de Hipona ele escreve esse livro chamado A Cidade de Deus, De Civitatis Dei, onde ele vai desmascarar e desmentir toda essa história, essas acusações. Lembrando que nessa época, Roma paganizada, eles costumavam culpar já os cristãos por muitas coisas, né? Eles colocavam um asno crucificado para dizer que os cristãos eram supersticiosos e hereges e pagãos. Nero atirou fogo em Roma para construir uma nova cidade, a chamada Nerópolis, e depois colocou a culpa nos cristãos e começou a perseguição aos cristãos. Então, essa prática de culpar os cristãos é uma coisa vigente no Império. Então, quando Roma cai, era corriqueiro os pagãos, os que não eram cristianizados, os que não eram cristãos, culpar o Deus do cristianismo, culpar o cristianismo e pela queda do Império. E o que acontece, Agostinho escreve uma obra que é chamada Cidade de Deus e vai desmascarar tudo isso, vai desmentir tudo que eles falam. E ele já começa falando da Guerra de Troia, que os deuses pagãos nada fizeram para que Troia resistisse, né? E muito pelo contrário, os gregos entraram nos templos e saquearam, quebraram as imagens dos deuses pagãos de Troia, e nada aconteceu. Então Agostinho chega a fazer uma teologia da história, uma filosofia da história, e nesse livro ele coloca e diz que pretende desmascarar os caluniadores da era cristã, que caluniam a Nosso Senhor e a sua igreja. Então ele faz uma análise histórica de duas cidades, uma analogia entre a cidade de Deus, uma cidade virtuosa, onde as leis do Evangelho se propagam, e a cidade dos homens. E na cidade dos homens imperaria a luxúria, o autoritarismo, o desprezo pelas leis, a falta de ética, a falta de moral, e tudo isso que impera, que vai ser uma matriz de maldade. Então ele diz que, ora, a cidade de Deus impera, ora, a cidade dos homens impera. E essa luta constante é que vai ser a matriz da história. E aí que está. A gente teve, desde a queda do Império Romano do Ocidente até 1517, né, considerando aí a marcação convencional, um período de 1000 anos denominado a Idade Média, onde as leis do Evangelho de fato prevaleceram. Acontece que depois disso, principalmente na Revolução Francesa, a coisa degringolou e postulou-se essas ideias de estado de secularização, de estado laico, de racionalismo. Surgiram os intelectuais abre muitas aspas, intelectuais das luzes, propugnando que o cristianismo seria a religião do fanatismo, e que a filosofia, né, a ciência, né, essa endeusificação da ciência e da razão, que seriam a nova religião, né? Então, é aí que entra. Eles propugnam o Estado laico. Mas o que de fato aconteceu na Revolução Francesa? Houve mesmo essa ideia de Estado laico, de secularização, foi colocada em prática? Na verdade, não. E aí a gente começa aqui, eu elenquei uma lista de 1789 até
os tempos atuais e provavelmente a gente não vai conseguir comentar tudo aqui como deveríamos. No entanto, eu vou fazer alguns links aqui, uns comentários breves, mas em vídeos posteriores a gente pode trabalhar cada um desses acontecimentos em vídeos aí de 20 minutos, meia hora no máximo, porque eu sei que o pessoal não gosta muito de assistir muito tempo vídeo, né? Por mais de 15, 20 minutos. Então, vamos lá. A começar pela Revolução Francesa, né? Em si, é uma revolução incitada pela maçonaria, né? Pelos Illuminati da Baviera. Todos os jacobinos eles eram maçons, da franco-maçonaria, então maçonaria lucerina. Então, que vem que por trás, que se esconde atrás desse ideal de Estado laico, de secularização dos estados, de liberdade religiosa. Então, por trás de tudo isso está essa maçonaria, os Illuminati da Baviera. E o que acontece? Em 1792, já com a Revolução na França consolidada, né, praticamente, já guilhotinaram Luís XVI, reimplementaram a Revolução, os sans-culottes tomam conta de Paris e da França, do norte a sul. E aí, o que acontece? Eles implementam em 1792 o chamado culto da deusa razão. E foi implementado por racionalistas, revolucionários, radicais. Inclusive, tendo destacado-se o Joseph Fouché. O Joseph Fouché era um sanguinário, jacobino, revolucionário da pior espécie, e ele implementou ele esteve atuando naqueles tribunais revolucionários em Lyon, esteve envolvido na Guerra da Vendéia, onde os católicos fizeram a contra-revolução e foram massacrados por eles. E aí tem aquela expressão, os canhoneiros de Fouché, onde ele amarrava várias pessoas todas num lugar e metia tiro de bala de canhão, né? E esmagava as pessoas eram despedaçadas com tiro de bala de canhão. Então, eles implementaram esse novo culto para substituir o cristianismo dentro da Revolução, né? Da França revolucionária, que é o culto da deusa razão. E aonde eles implementaram esse culto? Na Catedral de Nossa Senhora de Estrasburgo, na França, então, que foi transformada na época em Templo da Razão. Então, aqui não houve essa ideia de Estado laico, né? Em 1993, a girondina Charlotte Corday, ela vai assassinar um revolucionário radical, que é o Jean-Paul Marat. Marat está tomando banho e ela vai lá, dá uma facada no coração do cara. Ela consegue entrar na residência dele ou no hotel e dá uma facada no coração dele e ele morre. Ela é presa e condenada à morte, guilhotinada. E Marat tem um culto ao seu coração instituído pelos jacobinos revolucionários, que é o culto ao Sagrado Coração de Marat, que vai fazer a oposição à devoção do Sagrado Coração de Jesus, que está sendo difundido na França, em 1793. Então, mais uma vez, a gente não vê esse Estado secular, esse Estado laico, tanto se apregou, né? Também no ano de 1793, Robespierre ele implementa uma série de deísmo, né? Que é o chamado culto ao ser supremo. Que tinha a intenção de erradicar, rivalizar e erradicar o catolicismo, mas também erradicar a religião da razão dos racionalistas, que eram seus rivais revolucionários. Então, o Robespierre institui o culto ao ser supremo na Catedral de Notre-Dame, que foi transformada também em templo da racionalidade, né? Paganizaram as igrejas. Então, aqui, nesse terceiro momento, também você não encontra nada de Estado laico, de secularização do Estado, né? Imparcialidade do Estado. Muito pelo contrário, são ataques à religião católica, ao torto e à direita. Mas continuemos. No dia 18 chamado golpe de 18 de Brumário, onde Napoleão Bonaparte, que era um jacobino, ele passa a tomar o poder, ele reprime tanto os jacobinos quanto os girondinos que dialogavam com os monarquistas, e ele vai tomar o poder. Uma vez que ele passa a tomar o poder, ele institui a festa de São Napoleão, que pode ser entendido como um mártir da igreja primitiva, ou mesmo a ele mesmo, ou o meu próprio imperador Napoleão Bonaparte. Então, aqui também, neste terceiro exemplo, você não encontra caso de imparcialidade, de Estado secular, Estado laico. Novamente, uma maneira de se inculturar, né, o paganismo
napoleônico dentro da tradição e dos santos da Igreja Católica. E tanto que ele chega a colocar como refém o Papa Pio VI, né? E o Papa Pio VI é trazido de Roma para Paris para poder coroá-lo numa catedral da França. Se eu não me engano, foi a Notre-Dame mesmo. Mas, enfim, então, assim, não houve essa secularização. Muito pelo contrário, ele queria com isso, inclusive, reforçar esse poder, né? A igreja está ratificando o poder dele. Então, você não tem essa separação, como eles tanto apregoam, né? Quanto esses ideólogos da Revolução Francesa, do Estado laico e da modernidade, eles se apregoam para poder fazer as suas apologias, as suas revoluções, né? Muito pelo contrário, a gente vê o oposto. Já no século XIX, já no meado do século XIX, em 1840, surge uma nova onda de ataques à religião dentro da política, chamada Kulturkampf. Aconteceu na França, na Espanha, na Itália, na Suécia, na Suíça e também na Alemanha. Na Alemanha ficou muito marcado na época do Segundo Reich, com Otto von Bismarck, que entendia que a Igreja Católica não poderia interferir na política da Alemanha, da Prússia, e o que ele fez? Para poder impedir isso, ele começou a atacar sistematicamente a Igreja Católica e favorecer os protestantes. Então, os protestantes ganharam muito na política do Segundo Reich e em detrimento da Igreja Católica. Tanto que depois que houve a Primeira Guerra Mundial e surgiu a República de Weimar, o partido de centro católico começou a ganhar força. E os protestantes eles foram contra a República de Weimar. E quando começou a surgir a ideia de se implementar um terceiro Reich na Alemanha com Hitler, com o demagogo Hitler, os protestantes em peso apoiaram, porque já imaginaram que eles seriam beneficiados e, de certa forma, não foram, mas o protestantismo foi chamado de religião oficial do Estado do Terceiro Reich na Alemanha com Hitler, mas isso a gente fala mais na frente. Então, voltando aqui, em 1882, a gente tem uma obra muito interessante, que é na ascensão do movimento anarquista, desses movimentos de esquerda, comunismo, socialismo científico, né? Porque já tinha o socialismo utópico mais de Proudhon, mas a gente não está falando aqui do socialismo utópico, é o socialismo chamado científico por Marx e Engels e o anarquismo. A começar que Marx e Engels, todo mundo sabe que eles pertenciam a lojas da maçonaria luciferina, e além do que, Marx mesmo escreveu vários poemas aí, fazendo apologia ao satanismo, como a donzela pálida, que ele fala que merece o inferno, mas até aí é coisa pessoal dele, não interfere na política do Estado, né? Mas Mikhail Bakunin, ele escreve um livro chamado Deus e o Estado, e na página 7 desse livro ele coloca que Lúcifer é o protótipo do livre pensador e é o protótipo do revolucionário. O protótipo do revolucionário, segundo Bakunin, é o próprio demônio. E ele vai dizer, inclusive, que o revolucionário precisa lutar com o diabo no corpo. Isso está na página 7 desse livro. Então, e ele não diz como metáfora, ele diz literalmente, porque se você olhar o que os revolucionários fizeram ao decorrer da história, a gente só pode dizer que eles fizeram isso estando com o demônio no corpo mesmo. Então, você tem essa situação. Eles pregam o materialismo, mas eles cultuam o demônio. Eles pregam o Estado laico, mas eles implementam uma religião falsa para poder substituir a religião católica. Então, tem tudo isso aí. Em 1926, surge no México uma guerra chamada Guerra Cristera, que é uma guerra que os católicos do México tiveram que travar pelo direito de exercer a sua fé em Jesus Cristo. Isso tudo por causa de uma constituição anticlerical que foi publicada e promulgada em 1917, e depois com a Lei de Calles de 1926, porque o maçom Plutarco Elias Calles, ele era anticlerical e ele implementou uma lei de 1926 que pregava o Estado laico na teoria, mas na prática ele favorecia todas as falsas religiões, todas as religiões
das supostas minorias e em detrimento do catolicismo. Chegou-se a dizer lá que deveriam tirar os hábitos, rasgar os hábitos das noviças e elevá-las à condição de mães, ou seja, apologia ao estupro, além do assassinato de todos os católicos. Isso aconteceu muito lá. Então, os católicos lá tiveram que pegar em armas, né? E os cristeiros, que eles eram caracterizados pelo grito, né? Viva Jesus Cristo, viva a Virgem de Guadalupe. Então, e o que aconteceu lá? Quando os comunistas viram que iam perder, o que eles fazem? Eles vão procurar os bispos mais corruptos da Igreja do México para poder pleitear um acordo. E nesse acordo vai chegar a Santa Sé, e o Papa Pio XI entende que deve baixar as armas e pede para os cristeiros baixarem as armas. Esses cristeiros, em obediência ao Papa, eles cessam a guerra, fazem um acordo com os comunistas, e no primeiro momento os comunistas eles não perturbaram mais os católicos, que podiam celebrar suas missas, participar das missas, e o alarme tocava. Quando o alarme tocava, tudo acabava e os comunistas passavam direto e não via nada, fingia que não viam nada, né? Tudo acordado. No entanto, esses católicos, em um determinado momento, foram assassinados sistematicamente pelos comunistas. Quando a poeira baixou, houve o acerto de contas. Os comunistas assassinaram na covardia todos esses católicos que lutaram no movimento cristão. Então, em 1936, na Espanha, houve a chamada Guerra Civil Espanhola, que, segundo o tabloide britânico Daily Mail, né, ele diz que os vermelhos espanhóis travam uma guerra contra a religião católica na Espanha. Isso por quê? Porque eles noticiaram o fuzilamento da imagem do Sagrado Coração de Jesus, feito por milicianos comunistas em 1938, em agosto de 1938, na Espanha, no chamado Cerro de Los Angeles. Então, eles publicaram esse fuzilamento, a fotografia desse fuzilamento, e colocaram essa manchete. E o cardeal da Espanha, o cardeal Pedro Segura Sánchez, acho que é isso, ele diz, abre aspas, na Espanha, ou se é católico ou não se é nada. Então, não há uma ideia de Estado laico, é uma guerra contra a religião. E voltando mais um pouco, e inclusive tem um filme chamado Um Deus Proibido, que tinha no YouTube, eu não sei se ainda tem, se já censura aqui, né, já não tirou, para poder as pessoas não saberem. E houve muitos mártires clarencianos que foram esmagados por essa guerra civil lá pelos comunistas e que foram canonizados pela igreja. Tem um filme, como eu já citei aí, Um Deus Proibido. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão conseguir entender mais ou menos o que aconteceu na Espanha nessa época. Voltando um pouco para 33, porque para poder eu não perder ali o raciocínio dos comunistas, e agora a gente entra no nazismo. Em 33, Hitler chega ao poder na Alemanha, ele é o chanceler na Alemanha, e ele praticamente manda lá e vai implementar o Terceiro Reich. O que ele faz? Ele nomeia o protestantismo como a religião oficial do Reich. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pregar Estado laico? Não. Ele vai criar uma chamada Deutschen Christen, que é o cristianismo positivo, ariano. Então, eles vão pegar teólogos e vão obrigá-los a depurar o evangelho, né, e tirar toda a influência do judaísmo dos evangelhos e fazer uma nova narrativa dentro de concepções nazistas. É bem típico com que os teólogos da libertação fazem com o evangelho, né? Tira todo o contexto de espiritualidade e faz uma nova narrativa com contornos de luta de classe, né? Então, os nazistas fazem a mesma coisa, né? Então, tem Cristo nazista discutindo com os judeus na sinagoga, Cristo com o capacete nazista. Então, essa nova religião, essa Deutschen Christen, foi chamada de religião positiva também, e cujos os ideólogos eram todos protestantes. E o Hitler nomeou um bispo, entre aspas, chamado Ludwig von Miller. Esse era o bispo da igreja oficial do Reich, da igreja luterana, mas que não era luterana, era um luteranismo depurado, onde teólogos protestantes, eles reescreveram o evangelho sobre a ótica do nazismo, né? Então,
Cristo seria um nazismo, um ariano, que estaria lutando contra esses judeus nas sinagogas. Então tinha igrejas com Cristo com capacete nazista, com roupa da SS e por aí vai. Então, aí também, nenhum desses três eventos narrados, você conseguiu identificar o Estado laico, né? Essa secularização do Estado, muito pelo contrário. Eles pegam elementos da religião e vão trazendo para dentro do cristianismo. E vão trazer para dentro da política estatal. Ou seja, a religião verdadeira, o catolicismo, a religião cristã, ela vai ser perseguida. Principalmente o catolicismo é perseguida. E eles vão implementar as falsas religiões como uma religião oficial. Isso aconteceu na China também. Na China comunista com Mao Tse Tung aconteceu e essa igreja ainda existe. É a chamada Catholic Patriotic Association, fundada em 1957, ou seja, é a associação chamada Associação Patriótica Católica no português, que é uma organização estatal ou igreja comunista que foi fundada em 57, como eu disse, pelo governo comunista na China, o governo de Mao Tse Tung, que aí ele vai começar a obrigar aos padres e aos membros dessa igreja, dessa associação patriótica, a prestarem juramento e obediência não a Roma, não ao papado, mas ao governo comunista na China. Então aqueles que se insurgirem, que não aceitarem essa condição, eles vão ser chamados de perseguidos, eles vão ser os perseguidos, os traidores, terão que se refugiar para as catacumbas, para os guetos, porque eles vão perseguir, vão fuzilar e vão matar. Então, somente a igreja oficial ela tem autonomia na China. A igreja católica verdadeira ela é clandestina, nas catacumbas, literalmente. E essa igreja oficial da China é o governo comunista que vai nomear os bispos, entre aspas, né? Todos cismáticos, evidentemente, e aí o governo comunista que vai definir as diretrizes, entre aspas, teológicas que o episcopado falso comunista da China, da Catholic Patriotic Association, vai transmitir aos seus fiéis, né, entre aspas. E aí vale dizer que nessas orientações pastorais, diga-se entre aspas, tem as mulheres o casal só pode ter um filho, não pode ter mais de uma menina, a menina morre, e tem que legalizar o aborto, tem a política dos abortos forçados e uma série de outras coisas aí que englobam essa pauta vermelha, né? E sem falar também, para fechar aqui essa análise, do livro vermelho de Mao Tse Tung, de 1964, onde o próprio Mao Tse Tung é considerado um deus, e ele vai implementar todas essas ideias, reforçar toda essa doutrinação nas suas ideias, dos seus ideais, né, do seu marxismo ortodoxo, num livrinho vermelho, que é intitulado O Livro Vermelho de Mao Tse Tung, que vai ser implementado nas escolas para as crianças, já no começo da idade escolar, para eles serem doutrinados. No 1964, no período que a China passa pela chamada Revolução Cultural, porque há uma divergência dentro do comunismo chinês, onde Mao Tse Tung ele vai se distanciar, ele é chamado de marxista ortodoxo, porque ele vai se distanciar do marxismo mesmo, propugnado por Marx e Engels, e assim como Lenin fez, como Mussolini chegou a fazer na Itália antes de debandar para o fascismo, criar o fascismo, e tantos outros aí chamados marxistas ortodoxos, como o Antônio Gramsci, né, marxista italiano, que recriou uma nova proposta de marxismo para o Ocidente, o gramscianismo. Então, o Mao ele tinha a sua proposta, tem a sua leitura de marxismo na China. E gerou oposição dos marxistas ortodoxos na China, que estavam alinhados com Marx e com a União Soviética. E aí o Mao Tse Tung e essa oposição, esse choque de ideias, surgiu a chamada Revolução Cultural, que na verdade não era mais do que assassinato, extermínio dos opositores e doutrinação política e ideológica. E daí a criação, a publicação do Livro Vermelho, que era coisa obrigatória dentro da China. A criança já era obrigada a saber os pensamentos e as ideias de Mao Tse Tung, na chamada Revolução Cultural. Então, eu poderia citar muito mais exemplos de
que essa ideia de Estado laico é só no papel, que na prática a coisa é outra, né? Não vingou. E que não vingou porque a ideia de Agostinho, de Santo Agostinho de Hipona, é a que está certa, na verdade, né? Se a gente analisar, e vou retornar ao que Santo Agostinho ele disse lá no começo, né? Já lá na queda do Império Romano, quando ele vai refutar todos os pagãos de Roma antiga e recém-tombada, ele vai dizer, ele diz que ora a cidade de Deus prevalece, ora a cidade dos homens vai tentar prevalecer, é o que a gente vê no decorrer da história, onde eles pregam o Estado laico, mas quando na verdade você tem uma guerra à religião cristã, uma guerra ao catolicismo. Aconteceu no século XVI, no século XVIII, XIX, aconteceu no século XX, acontece hoje no século XXI. Então é uma guerra sistemática à religião e que esses que pleiteiam essa ideia e que arrogam para si esse mantra do Estado laico, esse slogan do Estado laico, na verdade eles propugnam outra coisa, né? Eles nada mais fazem do que criar falsas religiões oficiais do Estado para poder substituir essas seitas, essas religiões deístas, racionalistas, ou a deificação do próprio líder político numa falsa, trazendo essa falsa religião para dentro do Estado em detrimento da verdadeira religião, em detrimento da religião cristã, catolicismo. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que a leitura que está sendo feita é mais ideológica mesmo, que na Revolução Francesa o Estado laico prevaleceu, que essa ideia é mais ideológica do que mais no papel do que na prática. Na prática a gente vê outra coisa. Então, encerrando esse vídeo por aqui, e nos próximos a gente vai fazer essas análises pontuais de cada evento desse aqui com mais detalhes, né? Desde o culto da deusa razão, desde a questão dos Illuminati da Baviera na Revolução Francesa, dessa guerra civil espanhola e de tantos outros temas que a gente falou aqui em passando, mas a gente vai abordar isso em outros vídeos de forma mais aprofundada. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos, dê a sua curtida ou o seu dislike e ative o sininho aí para poder ajudar o canal na divulgação do nosso conteúdo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.